Olá, olá! Você que está aí assistindo essa live. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Resolvi abrir aqui essa live para dar uma explicação para vocês, né? Hoje, muita coisa aconteceu. De fato, eu marquei um encontro semanal com vocês para poder fazer um balanço do trabalho que a gente tem feito. Só que hoje foi um dia totalmente excepcional, vocês devem ter observado. E a minha atividade principal é produzir as reportagens. Então, enfim, infelizmente, a gente tem que fazer uma escolha, né. Eu fiz algumas enquetes aí perguntando, o que que vocês preferiam, não sei se vocês estão assistindo aqui agora votaram nessa enquete. De qualquer forma, a maioria preferiu que a gente não fizesse a live e publicasse as reportagens. Então publiquei a primeira agora, mostrando que toda a tropa de choque do Lula tá trabalhando nessa narrativa de que foi o Jair Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, que arquitetou, que está por trás aí da campanha, desse escândalo do Master. Ou seja, qual que é o argumento? Não votou na enquete, Heitor, não tem problema. De que foi por causa da autorização do então diretor do Banco Central, o Campos Neto, de que
para que o master, né, o máxima se tornasse master. No entanto, inclusive, eu estava respondendo agora uma seguidora, né, uma suposta seguidora sobre isso, dizendo que: "Não, é absurdo, porque como assim? Foi no governo Bolsonaro". Meu querido, uma coisa não tem a ver com a outra. O Banco Central autorizar a existência do banco, não dá para o Banco Central a responsabilidade sobre o que o banco vai fazer. É a mesma coisa que você, o Detran dá habilitação para alguém, porque alguém passou no teste, cumpriu todos os requisitos, e depois essa pessoa causa um acidente de trânsito. Ora, você vai culpar o Detran pela ação de outros? Agora, a questão é, se havia indícios, eh grandes indícios, indícios contundentes de que o Master que o Vorcaro estava cometendo algum ato de corrupção na aquisição do Master. E não é o que parece, tá. Então, tudo é posterior à àquela aquisição. E no caso dos servidores, que é o que eu cito na reportagem, os servidores que foram presos agora, né, por enviar informações privilegiadas para o Vorcaro, foram nomeados quando? Na gestão da Dilma, do Lula e do Temer. Ou seja, de colocar isso totalmente na conta do Bolsonaro é ridículo. Mas é óbvio que é novamente o gabinete do amor, né, o gabinete do amor, entre aspas, que está criando essas narrativas, justamente para tirar o foco. E eu nisso tudo, eu deixo, eu deixo a certeza para vocês, de que vai ter muita gente de direita que vai ser enrolada nesse caso master, porque o Vorcaro, ele tentava comprar todo mundo. Lembrem-se, quando ele tentou, e eu tô citando isso na outra reportagem que eu vou publicar, mas eu vou publicar amanhã, tá. Quando ele, s quando ele quando o master estava todo enrolado, lembram que estava todo enrolado no final do ano passado, e eles tentaram lá financiar influenciadores. Vocês perceberam que eram influenciadores de direita? Por que que eles queriam influenciar a direita contra o Banco Central? Vocês pararam para pensar? Eles queriam inflamar as redes, eles queriam manipular vocês. Então, é obviamente que o Vorcaro vai ter uma rede de influência que vai querer comprar a direita. Eu mesmo nunca recebi proposta nenhuma. Quem dera eu tivesse recebido proposta, não recebi proposta. Eh, Até porque ele sabia convidaram a Renata Barreto, né, olha só, é verdade, é Renatinha. E assim, nesse caso, vai envolver todo mundo. Então, o grande porém é que quem está tentando blindar as investigações é quem? É o PT, é a esquerda. Enquanto o pessoal da direita falou: "Não, vamos investigar todo mundo. E aí, vamos quebrar sigilo, vamos avançar as investigações, vamos fazer CPI, o caramba, e aí?". E o Lula tentando abafar, o gabinete do amor tentando desvirtuar todas as investigações e tentando jogar a culpa em outros. Aí, ou seja, isso é o batom na cueca, né, é o batom na cueca que mostra que eles estão devidamente, como é que se diz? Tentando manipular as redes. E no caso de um petista, né, não vou exigir muito dos petistas, mas petistas são fáceis de abraçarem as narrativas do governo Lula, né, mesmo mentiras. Vamos lembrar aí dos nossos amiguinhos do Gabinete do Amor, a Denise Tremura, que confirmou, que afirmou, né, ela confessou a produção de mentiras para poder defender o governo Lula, e nós estamos vendo agora. Então, o outro caso que eu vou citar essa semana ainda, é o caso do Nicolas. Eles estão fazendo campanha antecipada para tentar derrubar o Nicolas Ferreira, pelo caso do avião, né, ou seja, o avião que nem do Vorcaro era, ele era o Vorcaro ele tinha uma participação societária no avião, o avião não era dele, tá. E a justificativa do Nicolas foi plausível, né, de que não foi ele que contratou o avião, como que ele ia saber que o Vorcaro, anos depois, ia estar envolvido em caso de corrupção. É a mesma coisa. Muita gente, inclusive, depois que eu publiquei Vaza Toga, Twitter faz, às vezes me encontra na rua, pede para tirar uma foto. Aí eu vou ser responsável por aquelas fotos que foram tiradas, nem sei quem é a pessoa. Eu andei num Uber uma vez, aí eu vou ser responsabilizado porque aquele motorista daquele Uber cometeu um crime anos depois.
É ridículo. Só que eles estão criando meu problema nunca foi, campanhas de boicote, "Olha, tá, não vote nesse, não vote naquele". O problema é que isso infringe a lei eleitoral. Eles não apenas estão fazendo uma campanha contra, e não pode. Você não pode nem pedir voto a favor e nem voto contra, tá bom? E você não pode usar dinheiro público para isso. Se você for usar qualquer dinheiro para poder fazer campanha política, você precisa registrar isso no TSE, e não é o que eles estão fazendo. Então, toda essa sujeirada, esse gabinete do amor aí, essa sujeirada, ela não é de hoje, ela vem desde lá das eleições de 2022, desde antes, vamos lembrar dos Maves, né. Só que, dessa vez, eles não têm um TSE totalmente favorável para eles. E é por isso que eles estão desesperados. Hoje o negócio, você vê, vocês estão observando aí que tá uma bomba atrás de bomba, né, é loucura atrás de loucura. Então, morreu lá o sicário na prisão, o Mourão, né, não confundir com o general Mourão, eh, ele morreu na prisão, não se sabe o contexto ainda, de como que ele dizem que ele tentou se matar, né, conseguiu na realidade, ele se matou, tirou a própria vida na prisão, o que é muito estranho, é muito esquisito, até porque parece que era hoje, né, que o Workar ia ser ouvido na CPI do crime organizado, e é estranho, né, eu realmente achei muito esquisito a prisão do Workar, mas por um outro lado, antes tarde do que nunca, né. Agora, essa semana eu vou publicar, fazer algumas publicações aí também, vou deixar esclarecer bem para vocês, nós vamos avançar nos núcleos do Banco Master. Agora a gente vai entrar de cabeça no Master, tá. Então há investigação oficialmente no Banco Master. E olhem pra minha vida, tá, tá difícil, é tenso, é muito tenso esse tema. Então amanhã cedo, de manhãzinha, eu vou publicar então sobre os capangas do Workaro, tá. Vou trazer mais algumas informações pra vocês, vou detalhar. Tudo bem? E, assim que possível, também o caso do Nicolas, né, o Nicolas Ferreira, que é alvo aí dessa grande campanha de difamação. Então, o que eu li das notícias é que foi confirmada a morte, tá. Então, realmente, a gente precisa eu vou confirmar isso antes de publicar. Tudo que eu publico, pessoal, eu checo muitas vezes, eu confirmo em várias fontes, por isso que dá trabalho, né, é um trabalho que dá trabalho, né, você vê que é redundante, né. Mas sim, tem que ter redundância, porque senão a gente não consegue publicar com confiança, né, e isso pode dar problema. Inclusive o pessoal lá, se vocês forem lá no meu Twitter, vocês vão ver que a tal da o pessoal da Crisca, né, Pimentinha, tá indignado, porque eu falei que ela vende vibrador. Mas é verdade, pô, ela tem uma sex shop, eu vou fazer o quê? Ela tem um sex shop e vende vibrador, não é culpa minha que ela vende isso. E estão dizendo que é fake news, porque ela não é ligada ao PT e tal, e eu sei que ela é, eu sei o nome verdadeiro dela, sei onde ela mora, enfim, eu não vou revelar onde ela mora, claro, mas enfim, tá, tem endereço dela na internet, tem tudo, do nome da mãe, da família, da empresa, eu investigo tudo, quando eu vou investigar eu tenho que descobrir tudo sobre a pessoa, né, então sei até a cor das roupas de baixo da pessoa, tem que saber tudo, tá. Então agora, a minha atenção está totalmente focada no caso Master, tá, mas eu vou ter que desviar um pouquinho fotos para poder ficar 100%. Então terminando aí a questão do Gabinete do Amor, trazendo mais esses detalhes sobre a Fundação Perseu Abramo, né, como que eles são a incubadora aí de militantes do PT, e como que a própria Crisca ali revelou o modus operandi dos militantes, né, dos Maves, novos Maves petistas. Mas eu vou checar aí, tá, ô Edmundo? Eu vou checar pra ver se o abençoado aí realmente foi de arrasta pra cima ou se ele ainda está no mundo dos vivos. Eu prefiro que ele esteja vivo, né, porque pelo menos ele pode falar, e esse é o grande problema, né, de acabar virando uma queima de arquivo, né, o apelido de sicário, né, o tal do mexerica. Esse é o apelido dele em Minas Gerais. Ele apavorou algumas pessoas, bem perigoso, assustava as velhinhas, pegaram ele com uma arma, né, então é um cara que não era flor que se cheire, e se morreu não se perdeu muita coisa de bom, mas é ruim mesmo que se perca as informações que ele poderia eventualmente dar para nós.
Olha, eu vou abrir agora um Spaces no X pra gente poder debater, agora eu quero ouvir vocês, tá. Que vocês acham? E aí eu termino aqui a live, nossa live semanal, semana que vem, já com a nova estrutura, na nossa live, e eu prometi na semana passada que ia melhorar, melhorou, só que o problema é que eu trouxe uma câmera aqui que ficava dando pau, eu não sei, ela ficava caindo a live, foi chato semana passada, né, e não pode cair o sistema, esse sistema aqui do Substack, ele não te autoriza, não deixa você, cair a live, tá. Se cai, você perde, você tem que abrir tudo de novo e é um saco, né, não é legal. Não é igual o YouTube, por exemplo, que às vezes ele cai a live e você consegue continuar rodando a live, né. Tá bom? Então amanhã, reportagem sobre os capangas do Workaro e, se Deus abençoar e der tempo, sobre o caso do Nicolas, tá. E depois de amanhã, nós entraremos já de cabeça no caso Master, com mais revelações e, tudo está sendo centrado no Workaro, né, mas tem outros personagens aí, que são tão explosivos quanto os ou até mais, tá. E aí, na semana que vem, eu vou trazer, se Deus abençoar também, a reportagem mais bombástica que eu já fiz até hoje. Mais difícil, muito difícil, trazendo documentos, depoimentos, enfim, uma grande reportagem sobre uma das maiores tragédias que já aconteceu no Brasil e que se conecta com o Banco Master, tá. Então, não é só uma questão de dinheiro, pessoas morreram por causa dos esquemas de corrupção. E sim, vou citar toda tanto a parte financeira quanto a parte, de operação, agora dos capangas do Workaro, até porque tudo só funciona através de dinheiro, né, então, follow the money, follow the money. Eu sou o David Agape, então você vai lá no meu X, David o Heitor tá perguntando, né, qual é o meu handler? Ó, que chique, Heitor. É David underline Agape, Agape, underline. Então você joga lá no X, o primeiro que vai aparecer sou eu, e aí nós abrimos então um Spaces lá para trocar uma ideia, pode ser? E aí a gente continua aquele papo. E é bom que vocês não olham para essa cara feia, eu estou um bagaço, eu estou um bagaço. Eu estou há 4 dias, 5 dias na realidade, sem dormir direito, com ansiedade, não estou conseguindo dormir, não sei, não consigo dormir, eu acordo de madrugada, tô com muita dor na coluna, tô bem, 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 bem zoado. Coisa de velho, né, depois você chega a uma certa idade, você começa a bagaçar, fica na bagaceira. Então tá, pessoal, então até a semana que vem ou até daqui a pouco no Spaces. Vejo vocês lá, um grande abraço e não se esqueçam, até a próxima investigação.